Você chegou a se desviar em algum momento ou se esfriar do caminho do Senhor? Logo que eu me casei, né, que o meu marido, ele veio para a igreja, né? E daí logo a gente namorou e já nos casamos. Eu passei por uma fase assim que eu queria descobrir, tipo, coisas que eu tinha perdido antes tipo assim, por estar na igreja desde os 6 anos de idade. Você praticamente... fiquei curiosa. E como ele veio do mundo, né? Ele tinha todo o conhecimento e ele tinha uma certa liberdade, que ele podia sair a hora que ele quisesse, ele poderia chegar a hora que ele quisesse. Eu não, eu tinha hora para chegar, eu era o pessoal da igreja, 11 horas em casa, então aquela vida bem, né? Que eu agradeço a Deus por ter tido essa vida, porque eu entendo o quanto é bom você blindar aquilo que melhor você tem, que é o seu próprio corpo, né? A sua pessoa. Então, meu marido, ele não tinha ninguém para falar de mim. Até os amigos dele não sabiam que eu existia. Porque não me viam na rua, não me viam em qualquer lugar, não me viam, né? Então, para mim, não é nada traumático isso. Eu tenho isso como algo, um presente de Deus. Mas quando eu casei, eu comecei a perguntar as coisas para ele, né? E ele começou a me falar. E aí eu senti no meu coração essa vontade de... eu vou sair só um pouquinho, porque eu tinha o meu marido que poderia estar junto comigo, eu não ia estar sozinha, né? Entendi. E meu pai não poderia, a família não poderia falar nada, Você porque eu era estava casada, né? E tá, eu comecei a pensar isso, e aí logo depois, no final do ano... Deixa eu só te fazer uma pergunta que me veio na cabeça. Teu filho tem 21 e você casou com 21. Então... Você ganhou logo Você engravidou quando casou? Não, eu já casei grávida. Foi aí que começou todo esse pensamento. Logo que eu comecei a namorar ele, eu já comecei a imaginar essa questão da liberdade e já comecei a querer dar asas, né? Entendi. Nossa, como que foi isso na sua família? Então, né? Todo mundo imagina assim, nossa. E o que acontece? Nessa hora que eu fiquei grávida, eu estava na primeira igreja com o pastor André e a pastora Jurema. E a minha família estava na segunda igreja, porque como teve esse monte de pastores, a igreja teve que mandar tabernáculo 1, obra nova outro, e foi indo, né? E eu resolvi ficar, porque eu tinha ali grupo de dança, coreografia e teatro e tal. E dali comecei a namorar com meu esposo. E começou a vir aquele desejo. Foi seu primeiro namorado? Foi. Foi? Então, eu começou a dar aquele desejo. Eu falei, eu acho que eu vou dar linha pra pipa, né? Aí, meu marido... E ele, como não era cristão, tanto pra faz, ele era né? tudo normal. Pra ele era tudo normal. E, assim, o primeiro encontro que eu tive com ele, quando ele pediu em namoro, eu ainda estava com um princípio no meu coração. Eu chamei ele para ir numa vigília. A primeira vigília da vida dele foi o nosso primeiro encontro. Ele viu o foguinho, viu a glória de Deus, né? E ele agradeceu muito por eu ter tido Hoje aquela não tem mais experiência. tanto, né? Difícil, não tem, né? porque é aquela questão assim de... Tem que ter o propósito, não pode chegar lá querendo ver fogo. O fogo, ele não é uma coisa que você... um despojo, é a consequência do motivo que você está ali. Então, ele não é assim para qualquer hora, né? Então, antigamente tinha muito quebrantamento, antigamente tinha muita busca, então o fogo ele era constante para mostrar que Deus estava ali, que aquilo estava sendo ouvido, né? Sim. Aquele lamento. Então, até no começo eu comecei a organizar ele para isso, mas aí eu comecei a querer não mais ir tanto à igreja, a querer ficar mais junto com ele, com a família dele, né? Então, ocorreu a gravidez. Mas o que você acha que aconteceu? Você acha que foi realmente a sua vontade de conhecer, né? Ou uma decepção? Não, curiosidade. Foi curiosidade Porque mesmo. minha família, a gente nunca força nada. Nunca fui forçada a nada. Nunca. Eu dançava quadrilha na escola. A minha avó Marília, que é a avó que levou todo mundo para a igreja, ela que fazia meus vestidos.
Então, minha família nunca foi uma família rígida, assim. Nunca. Eu sempre fui muito franca com a minha família. Eu achava que teu pai era bem Ah, casca grossa. Não. É o jeitão dele lidar, é o jeitão dele ser, né? Que bacana. Mas, assim, sempre muito companheiro, muito amigo. Ele vai lá em casa, agora ele senta no meu sofá e fica lá. Às vezes eu nem tô em casa, ele senta lá no sofá e fica lá, né? Então, assim, nunca tive esse problema. Minha família nunca foi uma família, assim, por ter pastores, eles nunca foram. Pra mim, nunca foi, porque eu sempre fui muito franca.